Olá, meu nome é Lília de Carvalho Ferreira, sou enfermeira formada pela Uniceplac em 2020. Fui convidada, para vir aqui palestrar para vocês no 6º Congresso Amazônico de Enfermagem, né, o COAENF, e estou aqui para falar para vocês sobre o uso de inovação e tecnologia em campo de vivência do profissional para internação de paciente. Antes de começar, queria dizer para vocês que eu sou enfermeira voluntária do Hospital Regional do Gama, onde atuo na área do PS internação adulto. E aí a gente tem vários tipos de vivência, né, de pacientes que vêm para a cirurgia, pacientes para internação longa, pacientes que vão ficar apenas para fazer um procedimento rápido, depois vão receber alta, mas de todas as formas possíveis. Na internação você vê de tudo, e é interessante esse tema, né, sobre inovação e tecnologia, para que a gente possa estar sempre atualizado e informado, né, das novas tecnologias, dos novos avanços, de coisas que vêm para nos auxiliar como enfermeiro, como profissional, e que vai nos capacitar e capacitar outros também, né? Então, vamos lá, para a gente começar sobre esse tema rico. Bom, algumas perguntas, alguns questionamentos, né, que a gente pode se fazer antes de começar. E o primeiro deles é como que a gente vai usar a inovação e tecnologia ao favor do paciente, né? Essa pergunta é interessante responder falando que sempre você tem que visar o seu paciente, né, como principal, né, o centro, para que a sua conduta, para que a sua forma de assistência seja prestada da melhor forma possível e que esse paciente ele tenha essa assistência recebida e tenha bons resultados. Então, essa é uma das perguntas que a gente deve se questionar. A segunda, o que o profissional de saúde entende como inovação e tecnologia no campo hospitalar? Como eu trabalho em internação pronto-socorro, achei interessante falar sobre a parte hospitalar, né? Mas o que vai ser falado aqui serve tanto para outros âmbitos, né? A gente pode sempre estar usando em outros locais também. Avelar, eu peguei um artigo científico, né, para poder dar alguns quesitos, algumas informações para vocês, para ficar mais esclarecido. Conforme Avelar, 2021, bem atualizado esse artigo, né, inovação tecnológica em saúde refere-se à aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos para a solução de problemas que surgem em diferentes setores e que impactam mudanças no diagnóstico, tratamento e prognóstico dos indivíduos atendidos, com redução de custos, auxílio do profissional e melhoria no processo de cuidado. Ou seja, a inovação de tecnologia em saúde, ela vem para nos auxiliar e para diminuir custos. Ou seja, quando eu tenho uma boa gestão, né, à frente daquilo que vai ser realizado, seja no pronto-socorro, seja no centro cirúrgico, seja na obstetrícia, né, seja na oncologia, se tem uma boa gestão, né, então a gente tem uma redução de custos, a gente tem uma melhoria de atendimento, a gente tem uma qualidade de assistência melhor. Então, tudo isso entra na inovação tecnológica, que vai de um oxímetro, que vai de uma identificação do paciente pelo prontuário, que vai pela assistência prestada e colocada no prontuário do paciente, né, para que outro profissional veja. Tudo isso conta. E eu vou falar para vocês uma das tecnologias que foram feitas aí através do Covid, que foi de grande relevância, que é utilizada até hoje. Ela já era utilizada, mas ela não era tão utilizada como ela foi utilizada, né, no período da pandemia. A tecnologia é usada no mundo todo para que nós tenhamos comunicação, seja ela de diversas formas, né? Ela nos permite criar coisas, criar formas, experiências diferentes e passar essas experiências para outras pessoas. Uma dessas experiências, ou seja, uma dessas coisas, uma dessas inovações é a telemedicina, né? Que foi criada para, na utilização do atendimento do paciente via WhatsApp, ou via computador, ou via e-mail, de alguma forma que esse paciente consiga se comunicar por um eletroportátil, né? Ou um celular, ou um notebook, tanto faz. E aí veio a telemedicina, né?
que foi utilizada no tratamento de alguns pacientes com Covid grave, né, que não podiam ir até o centro de saúde, que não podiam ir, de alguma forma, buscar esse atendimento, e aí foi criada a telemedicina. A lei criada para a telemedicina é a número 13.989 de 2020. Foi autorizada durante a crise, né, do Covid-19, conhecida como coronavírus, na qual apresentou suporte digital aos profissionais de saúde, sendo disponibilizadas prescrições digitais e não sendo obrigatória a apresentação das prescrições físicas, né? Com o uso da telemedicina, foi possível auxiliar inúmeros casos de pacientes que eram impossibilitados de sair de suas casas para buscar tratamento, é o que eu já havia falado antes. Então, foi bastante utilizado, né? Estou mostrando para vocês aqui, em questão da telemedicina. Então, ela foi bastante utilizada e uma das formas eram comunicar-se com o paciente, né, através do seu celular, através do seu notebook, pelo WhatsApp, e passar as prescrições, passar as orientações direcionadas a esse paciente, e ele tinha o contato da farmácia, fazia o pedido das medicações sem a necessidade de prescrição física, o que auxiliava muito mais do que esse paciente sair e contaminar outras pessoas, né, sejam profissionais, sejam atendentes, entre outros. A gente tem aqui algumas tecnologias que são utilizadas hoje no meio hospitalar que tendem a mostrar bons resultados, né, no ambiente hospitalar, no ambiente de atenção básica de saúde, nos especializados, nas redes integrativas, e que é de bastante utilidade para nós, né? E aí a gente tem alguns que a gente vai falar um pouco para diferenciar cada um que são, como são utilizados, quais são as formas de utilizar, quem utiliza mais, quem não utiliza. Eu coloquei aqui para vocês uma coisa super importante que é a identificação do paciente. Quem trabalha na atenção básica, quem trabalha em acesso hospitalar, acesso móvel, independente do que seja, precisa saber a identificação do seu paciente, né? E aí, a identificação do paciente, seja feita ela pela pulseira de identificação, pelo nome da mãe completo, pela data de nascimento, para aquele paciente vai ser admitido no ambiente hospitalar, a gente coloca no prontuário eletrônico, aonde todos os dados desse paciente, todos os prognósticos, todos os históricos desse paciente de admissões, de alta, de medicações, de prescrições feitas, estão lá, para que esse paciente venha e a gente já saiba o que aconteceu com aquele paciente naquele período que ele esteve, né, fora do ambiente hospitalar. A identificação do paciente nos ajuda também, quando esse paciente é admitido, para não colocar duplicidade de pacientes que têm o mesmo nome ou o mesmo nome parecido com o da mãe, ou até mesmo a data de nascimento parecida, né? Então, a gente precisa ter essa identificação correta desse paciente para que não tenha duplicidade, nem troca de prescrições e medicações erradas em pacientes errados. A gente tem também aplicativo de saúde digitais, que são fornecidos pelo SUS, para quem trabalha no SUS, né? O eSUS, os que aparecem as medicações para os pacientes, quais medicações que pegaram, as vacinas que foram tomadas, as vacinas que precisam ser tomadas, né? Principalmente para crianças que precisam seguir o calendário anual, todos os anos, as vacinas que são, né, ali feitas de acordo com o período, se é período sazonal, se não é. Então, é importante esses aplicativos digitais para nos informar e informar os nossos usuários, porque tem muitas pessoas que têm esse acesso, mas sequer sabem que tem essas informações gratuitas e disponíveis, né? Através desses aplicativos é possível marcar consultas, verificar exames, resultados de exames, tudo através da forma digital, né? O que é uma inovação, que é uma tecnologia que deve ser utilizada por todos os profissionais e por todos os usuários. Temos também os robôs cirúrgicos, que são utilizados nas cirurgias minimamente invasivas, de grande porte, de pequeno porte. Vai depender do que o médico vai solicitar, né, para aquela cirurgia. E é de grande relevância, porque com esses robôs cirúrgicos é possível diminuir percas de pacientes, né, ou acessar locais
no corpo humano de difícil acesso e causar uma lesão e causar algo pior. Então, com esses robôs é possível diminuir, né, a questão de lesões em pacientes ou a morte em pacientes também. Agora, uma coisa importante que a gente tem para falar é o sistema de gestão. O sistema de gestão, seja hospitalar, seja da atenção básica de saúde, ou seja de qualquer outro ambiente, ele é de extrema responsabilidade dos gestores de saúde para que todo o hospital, para que toda a atenção básica, para que todo estabelecimento possa estar em harmonia, tanto com os profissionais como com os usuários. Porque se eu tenho um sistema de gestão eficaz, eu sei o horário da cirurgia, qual horário que está programada. Se eu tenho um sistema de gestão eficaz, eu sei onde estão os medicamentos. Se falta medicamento, eu sei que eu preciso pedir esses medicamentos. Se eu preciso de curativos e não tem curativos, então eu preciso solicitar para que venha repor, né? Para que não haja falta. O certo é não faltar, o certo é manter um sistema de gestão qualificado para que, quando eu precisar de tal coisa, ela tenha disponibilidade ali para mim. E que não tenha uma falta, que não tenha um déficit daquilo que eu necessito, né? Quando se tem um sistema de gestão onde o hospital ele faz o controle de tudo que é necessário, o que ele repõe, o que ele gasta, os custos, a diminuição de custos, por exemplo, a identificação do paciente através do prontuário é uma diminuição de custos, já que eu não vou gastar papel para fazer toda aquela admissão do paciente, colocar o histórico daquele paciente, colocar o exame físico, o curativo, o que eu vou fazer, os procedimentos, o planejamento. Então, é a diminuição de custo, por exemplo, de papel, já que já não é mais papel, ele é eletrônico. Então, tem uma diminuição ali. Se eu vou para os aplicativos digitais, eu forneço para o paciente o horário da consulta dele, o horário de tal exame, o resultado de tal exame. Então, eu estou diminuindo o custo, porque eu estou fazendo esse paciente, ao invés de sair da casa dele para acessar o hospital, ele pode acessar diretamente da sua casa, que é mais acessível, que é mais fácil. E para isso é necessário ter um sistema de gestão, né, compatível, dependendo do local, que tenha capacidade e suporte para que se der algum erro, para que se der algum problema, tenha uma pessoa capacitada ali para poder resolver ou solucionar aquele problema que está acontecendo ali. Então, por exemplo, na área de enfermagem, na parte de internação, eu preciso estar, como enfermeira, entender a quantidade de pacientes que eu estou recebendo naquele meu plantão, quais são os pacientes que têm uma lesão, quais são os pacientes que precisam de curativos, quais os pacientes que precisam de banho no leito, quais os pacientes que precisam ser sondados, pacientes que precisam receber sonda nasointeral, pacientes que já estão com sonda nasointeral. Então, tudo isso é através do prontuário eletrônico do paciente. E ali eu preciso conferir se aquele paciente, eu preciso ver o horário que ele foi admitido, qual a prescrição que ele está ali para ser realizada, ou pelo técnico ou pelo enfermeiro, quais são os curativos que esse paciente tem, quais membros, em quais locais, tudo precisa estar minuciosamente escrito no prontuário eletrônico desse paciente para que eu tenha acesso, para que eu verifique, para que eu cheque, para que eu realize a minha assistência da melhor forma possível nesse paciente. Então, o prontuário eletrônico ele me ajuda nesse sentido. Ah, o paciente está prescrito tal medicação, mas espera aí, essa medicação está em alta dosagem, está certo? Eu preciso conferir com o médico para saber se realmente para aquele paciente aquela medicação é aquela dosagem. Então, se o médico, por exemplo, fez várias prescrições ao mesmo tempo e aí, colocando várias prescrições, colocou uma errada. Então, eu preciso verificar para que não tenha erro, para que não tenha problema, para que não cause nenhuma reação adversa, para que não cause nenhum evento adverso, para que não cause um incidente, um dano nesse paciente. Então, tudo eu preciso estar, né, interligado com a tecnologia. Por exemplo, os aparelhos que são utilizados na UTI são de extrema relevância, um oxímetro, uma PAI, né, um aferidor de pressão digital, um equipamento cardíaco, um ECG, todos eletrônicos e todos que precisam ser utilizados e tecnológicos para descobrir qual é a disfunção que aquele paciente apresenta para mim. Uma gasometria, um aparelho de gasometria para mensurar, para me dar um resultado. É uma tecnologia, né? É um avanço e a gente precisa cuidar para que esses equipamentos, né, que a gente tem, tanto no ambiente hospitalar como no ambiente de atenção básica, eles possam ser utilizados e serem cuidados para que eles durem bastante tempo, né? Não é porque estamos no Sistema Único de Saúde que tem que ser de qualquer jeito, que tem que ser bagunçado, que tem que ser de qualquer forma. Não, a gente precisa cuidar
manter para que a gente sempre tenha, para que a gente sempre consiga prestar o melhor atendimento para esse paciente, para que a gente consiga fornecer para esse paciente um acesso humanizado, um acesso integrativo, para que ele consiga realizar, né, de acordo com aquela necessidade que ele precisa no momento, e com tecnologia, né? Esse paciente precisa pegar uma medicação, mas no momento a medicação não tem tal atenção básica. Então, a gente consegue olhar pelo aplicativo e ver aonde esse paciente consegue pegar essa medicação. Em tal posto. Então, esse paciente é recomendado que ele vá a tal posto pegar tal medicação, porque lá tem a quantidade que ele consegue pegar. É uma tecnologia. É uma forma que esse paciente tem, né, de receber um atendimento humanizado. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é a questão da ouvidoria, né? Que tem no SUS, que tem o centro de informações do SUS também, que fornece os locais que tem hospital, os locais que tem atendimento, os horários de entrada, os horários de saída, quais são os médicos e os profissionais que vão estar escalados, quais os locais de exame, quais os locais de resultado, quais as senhas que eu preciso para receber o meu resultado. Isso eu recebo quando eu faço um atendimento e é fornecido para mim ali no meu pedido de exame, tem a senha, tem o login. Então, isso tudo é tecnologia. São tecnologias utilizadas para facilitar o meu acesso, para facilitar o acesso do paciente, né? Para dar um melhor atendimento, um prognóstico de qualidade. Se esse paciente está sendo bem tratado, se ele está sendo bem monitorado, se esse paciente ele teve resultado de melhora, então logo esse paciente vai receber alta. Então significa que as tecnologias, junto com os profissionais, ela auxilia para que tenha um bom atendimento, para que tenha uma boa assistência. Também não posso esquecer que quando eu presto uma assistência de qualidade para o meu paciente, ele volta para agradecer, né? E ele recomenda esse atendimento para outros. Quando eu não presto um atendimento de qualidade para o meu paciente, ele fala, olha, aquele hospital não presta, olha, aquele profissional que trabalha lá não presta, não vai lá. Então, eu preciso ser para o meu paciente um ótimo profissional, mas primeiro eu preciso ser um ótimo profissional para mim, eu preciso verificar as necessidades e melhorar aquilo que é uma necessidade. Poxa, eu estou aqui no hospital, no sistema de gestão, mas a gente não tem uma notificação de epidemiologia eficaz. O que está faltando? Não, a gente precisa correr atrás para que seja notificado toda a epidemiologia, por exemplo, uma COVID, um sarampo, uma dengue, por que não está sendo notificada dentro do ambiente hospitalar? Se tem um paciente que foi internado há tantos dias, por que esse paciente está retornando de novo em pouco tempo? Então, tem aí uma contaminação cruzada. Por que ocorreu essa contaminação cruzada? Por que não foi notificado? Por que não foi investigado? Então, tudo isso é sistema de gestão e precisa estar interligado. Se eu tenho uma forma de melhorar o meu ambiente hospitalar, eu preciso melhorar. Eu preciso investir dinheiro, porque é investido dinheiro no sistema de gestão, com aplicativos melhores, com um sistema mais fácil de utilizar, com pessoas com suporte, que o suporte vai me dar acessibilidade, que o suporte vai me dar garantia que vai resolver, né, qualquer pane que der no sistema. Tá, e se faltar luz no hospital, como que vai ser? O gerador comporta a quantidade de energia suficiente para todo o hospital? Os equipamentos, como vão fazer? Esses equipamentos são de tecnologia que aguentam tantas horas sem estar ligados? Ou precisam estar ligados? Qual é o custo-benefício que está me trazendo? Qual o custo-benefício que eu estou recebendo disso? Então, isso tudo é sistema de gestão. O sistema de gestão precisa estar interligado com todos os aspectos para conseguir manter o hospital, né, de forma a funcionar. Então, o sistema de gestão é o alvo para que tudo esteja ali interligado. Então, é o sistema de gestão fazendo o seu trabalho, vem os profissionais e aqui estão os usuários, né? Então, primeiro eu preciso ter um sistema de gestão eficaz para que os meus profissionais deem o melhor atendimento e aqui estão os usuários para receber esse atendimento. E aí essa pirâmide se investe, porque aí o usuário vai para frente, vem os profissionais, aqui vem o sistema de gestão, onde que são qualificados para manter todo o cuidado para que esses pacientes eles estejam sendo bem cuidados, eles estejam sendo mantendo, né, ali os cuidados. Aqui eu coloquei uma imagem simbólica para falar para vocês tudo que eu já havia falado agora, mas de grande relevância, por quê? Os dispositivos médicos entram aí, né, os
os dispositivos que são utilizados na UTI, os dispositivos que são utilizados na internação, os dispositivos que são utilizados em qualquer setor hospitalar que tenha tecnologia, né? A gente pode pegar as vacinas, como eu falei para vocês, quando precisa vacinar, aonde que eu me informo para receber, quando eu sou vacinado. No eSUS aparece para mim a vacina que eu tomei, a dosagem que eu tomei, o dia que eu tomei, quando eu preciso retornar, quando foi o meu retorno, se eu voltei ali, né? Procedimentos cirúrgicos e médicos, as questões dos robôs, de como os robôs têm avançado na tecnologia para criar cirurgias mais seguras, né? Sem danos, sem lesões, sem risco de hemorragias. Por exemplo, um bisturi elétrico para a diferença de um bisturi manual, né? A gente pode pegar a questão dos robôs em cirurgias minimamente invasivas, com câmeras, microcâmeras, que acessam e fazem exames e fazem cirurgias de grande porte rapidamente através daquela câmera pequena, que vai ser colocada no paciente com todo cuidado e vai conseguir fazer ali o procedimento de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, é uma tecnologia. O sistema de saúde tem que ser um sistema de gestão qualificado, para poder prover, né? Por exemplo, eu preciso de uma orientação e informação, então eu vou no site, pesquiso, olho, vejo se tem essa informação atualizada. Não tem, eu tenho total direito de ir na ouvidoria, fazer uma reclamação e colocar, olha, tal informação não está colocada no site, tal horário de atendimento não está colocado, o profissional tal não foi colocado na escala. Então, assim, tudo isso é um sistema de gestão que precisa estar unificado. A questão dos medicamentos que eu tinha falado para vocês, sobre aonde tem medicamento, aonde não tem, aonde fornece, por que está em falta. Tudo isso é um sistema de gestão, ele precisa estar unificado para que os pacientes eles tenham acesso, para que eles utilizem esse acesso e que através desse acesso eles encontrem o profissional que ele precisa, né? Porque, por exemplo, tem pacientes que não sabem que, por exemplo, uma gripe, uma tosse, ele precisa passar pela atenção básica ao invés de ir para atenção ali hospitalar. Um paciente que apresenta uma diarreia, um paciente que apresenta uma dor de cabeça, ele primeiro precisa passar pela atenção básica para depois ir para as demais ações ali, né, os demais níveis. Mas todo paciente que não tem conhecimento, que não busca conhecimento, que não tem informação, o que ele faz? Ele vai diretamente para o hospital, aonde congestiona de pacientes, e aí quando ele passa pela triagem, a enfermeira ou o técnico de enfermagem que vai estar na triagem vai informar para ele que ele precisa retornar para a atenção básica. Então, se tiver informação no sistema de gestão qualificativo, nesse sistema de gestão já vai falar para esse paciente, de alguma forma que ele pesquisar, aonde ele ligar, aonde ele buscar informação, vai falar, olha, primeiro você precisa ir para a atenção básica para depois ir para os demais níveis. E é isso que a gente precisa fazer. É ter uma orientação para os pacientes de que eles precisam primeiro buscar ajuda na atenção básica e depois vai crescendo os níveis, né, que precisam. E não diretamente ir para o hospitalar, porque a gente vai para o hospitalar, mas a gente já sabe que não vai ser atendido, porque precisa ser atendido primeiro na atenção básica, né? Então, tem várias formas e várias necessidades. Uma das coisas que a gente não pode se esquecer é que na atenção básica tem um encaminhamento para exames, consultas, do que também vai um sistema de tecnologia que faz uma conexão entre o hospital e a atenção básica, aonde se eu tenho a necessidade de ter uma consulta com o gastro, o enfermeiro ou o médico que está me encaminhando, ele faz um encaminhamento para que eu seja atendido na clínica hospitalar ou no hospital em si, né? Naquilo que é interligado em redes integrativas que vão passar o meu caso, né? O meu processo de doença para um nível mais hierarquizado, né? Então, por exemplo, se é um paciente oncológico, fez lá o seu preventivo e deu alguma alteração no colo do útero, vai repetir novamente o exame. Ah, não, agora precisa de uma colposcopia. Não, agora você precisa de uma ultrassonografia. Não, agora você precisa fazer uma biópsia. Não, então a biópsia é hospitalar. Então a gente vai encaminhar você para que você seja feito no hospital. E assim a tecnologia vai sendo avançada até que esse paciente precise de cirurgia ou não, ou comece radioterapia, ou faça quimioterapia, vai depender do resultado daquele paciente, né, daquilo que ele apresentou nos exames, e aí vai acionar ou a equipe multiprofissional hospitalar ou a equipe multiprofissional da atenção básica ou do acesso especializado, vai depender do caso desse paciente.
Então, tudo precisa estar interligado, tudo precisa estar com um sistema eficaz para que os nossos pacientes eles possam conseguir ali, né, um atendimento de qualidade e também conseguir que esse sistema de gestão seja eficaz. Eu coloquei aqui algumas referências, né, para vocês, que fala sobre a telemedicina, que vai falar sobre a Avelar, sobre a tecnologia. São artigos e sobre a lei interessantes de buscar conhecimento, interessantes de estudar, de manter atualizado, porque essas coisas sempre estão atualizadas. A questão do Covid vai todos os anos sendo incrementado, por exemplo, as vacinas foram, né, mais eficazes, quais as vacinas não foram eficazes, por que o índice de controle ou o índice de pessoas contaminadas tomando com a vacina foi tantos, pacientes que não tomaram a vacina foram tantos. Então, tudo isso é sistema de gestão. Eu preciso estar atualizado, eu preciso aprender, entender, para que eu consiga passar para os meus profissionais e para os meus usuários como que é utilizado, como que eu faço, por que tal vacina não foi eficaz, por que a vacina tal foi mais eficaz, qual o método que foi utilizado. Então, tudo isso é tecnologia. E tecnologia a gente precisa estar bem, né, bem ciente, conectado, atualizado, para a gente aprender e fornecer a melhor atualização para os nossos pacientes. E antes de terminar, né, a nossa pequena palestra aqui, eu queria falar para vocês algumas coisas que o sistema de gestão ele nos traz de benefícios, tanto hospitalar como atenção básica ou clínica, né? Vai depender aí do que vocês trabalham e do que vocês podem melhorar no sistema de gestão de vocês. Alguns são a melhora da eficiência, né? Operacional, promove a conformidade com padrões de regulamentações, automa tarefas rotineiras, então aquilo que uma pessoa fazia manualmente agora é feito digitalmente, né, online ou automaticamente através do sistema, possibilita a tomada de decisões informatizadas, integra dados, pessoas e processos em um só local. Então, o prontuário eletrônico, ele integra várias pessoas com vários tipos de doenças, com vários tipos de curativos, com vários tipos de coisas em um só local. Agiliza, né, a entrega de serviços e pode reunir dados importantes em um só local, né, como informações de logística, informação financeira do hospital, como informação de recursos humanos, como informação de materiais e insumos que tem falta, que precisa ser reabastecido. Então, tudo isso é um sistema de gestão. Queria falar para vocês também que, além do DataSUS, que é utilizado em todo o país, a gente tem o SUS Digital, que é onde vê as vacinas, onde vê as orientações, informações dos cidadãos do SUS, do mundo todo, né, nacional. Então, ele permite que a gente consiga verificar um paciente, dependendo se for daquela área, daquela microrregião que você faz atendimento, verificar tudo sobre aquele paciente, a data de internação, a data de alta, quais foram os exames feitos, né, os resultados, se esse paciente ele fez o exame solicitado, se não fez, né, então tudo isso. O DataSUS, ele coopera na parte informática, então ele pode ter informações, reclamações, ouvidoria, que vai ajudar tanto o profissional de saúde como o seu paciente a ter comunicação, já que eu não tenho comunicação com esse paciente presencialmente, mas tem uma forma de ter comunicação através da tecnologia, através da forma digital. Nós temos também o SUS Digital Gestor, que ele fica na parte de gestão, dependendo se é atenção básica ou se é hospitalar. E o que ele faz? Ele fornece informações estratégicas para tomada de decisões, né? Painéis de monitoramento, relatórios de desempenho, com foco na gestão, com foco nos resultados, com foco na eficiência de recursos. Então, depois vocês deem uma pesquisada sobre o DataSUS, sobre o SUS
SUS Digital Gestor, para quem trabalha no SUS, para ter informações precisas, né? E aí, quem é gestor, se tiver algum gestor aqui do SUS, já sabe como que utiliza, já sabe a forma que manuseia, se é de fácil acesso, se não é de fácil acesso, o que precisa melhorar. Então, tudo isso é uma forma que o SUS fornece para nós profissionais, para nós usuários, sobre orientações, sobre gestão, sobre sistema de gestão, sobre o prontuário, sobre identificação de paciente, entre outras coisas. Deixei aqui para vocês o meu contato, né, da minha rede social, tem o meu e-mail, tem o meu Instagram, tem o meu currículo, quem quiser dar uma olhada, né, quem for de Brasília aí, se quiser adicionar para mantermos contato, trocar informações, tá tudo aí, sejam bem-vindos para trocar informações, orientações, perguntas, questionamentos, dúvidas, tudo mandem ou no meu e-mail ou no meu Instagram. E agradeço pela oportunidade, agradeço pela paciência, pela atenção de vocês, sempre nós possamos estar trocando informações. Agradeço ao Tiago aí do Coaenf, né, que me deu essa oportunidade de estar palestrando para vocês, e que vocês venham sempre ter a curiosidade de pesquisar aquilo que está sendo falado, de buscar conhecimento, de buscar orientação, de buscar aprender coisas novas, né? Ah, mas eu sou da internação, não tenho nada a ver com centro cirúrgico. Ah, eu sou da internação, mas não tenho nada a ver com oncologia. Gente, mas tudo está interligado. Quem é profissional de enfermagem sabe que todas as coisas estão interligadas, que a gente precisa saber de tudo, né? Estudar um pouquinho, ter conhecimento. Se alguém me perguntar algo, eu sei responder, eu sei identificar um paciente. Ah, um paciente de internação está apresentando ascite. Ah, mas por quê? Será que é o fígado desse paciente? Ah, será que não é o fígado desse paciente? Por que será que está causando isso? Então, eu preciso saber identificar. Às vezes, o paciente oncológico tomou tal medicação e deu reação adversa. Ah, mas por quê? Então, tudo eu preciso identificar, tudo eu preciso buscar conhecimento. A mesma coisa é uma tecnologia. Eu preciso saber como que funciona a bomba de infusão. Eu preciso saber como que funciona o oxímetro que é interligado no aparelho de intubação. Eu preciso saber como que funciona o aferidor de pressão digital. E é uma coisa que a gente utiliza todos os dias. E tem gente que ainda não sabe utilizar, tem gente que ainda faz errado. Então, assim, quanto mais informação, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco aprender as coisas, mais eu sei fazer ela melhor. Então, se eu tenho dúvida em tal coisa, eu vou procurar um profissional que sabe fazer melhor que eu aquilo para ele me ensinar. Ah, tem uma pessoa no hospital que não sabe fazer medicação, mas por que essa pessoa não sabe fazer medicação? Aconteceu alguma coisa no percurso ali da faculdade que desencadeou que ela não sabe, não teve prática, ou não teve, fez a prática, mas fez de qualquer jeito, e aí quando chegou no hospital, ficou com dúvida, ficou com medo, ficou com receio de perguntar. Então, tudo isso é necessário a gente sanar as dúvidas, entender, buscar conhecimento, estudar, se capacitar para que a gente consiga ser eficaz naquilo que a gente faz. Então, para que eu dê uma palestra para vocês, eu preciso estudar para saber o que eu estou falando. Preciso ter vivência. Eu tenho vivência na internação de pacientes que tinham nomes iguais, que tinham datas de nascimento iguais, e para identificar, a gente foi olhar pelo nome da mãe. Então, assim, já teve casos de ter pacientes que eram para estar em leito e estavam em outros? Sim. Paciente com medicações erradas? Sim. Paciente de curativos errados? Sim. E isso é culpa minha? É culpa de alguém? Talvez seja culpa de alguém. Mas um sistema de gestão que é qualificado, ele não tem que ter erros. Minimamente, tem que ter minimamente erros. O certo é não ter erros. Então, para não ter erros, eu sou a primeira pessoa a identificar e ler aquela prescrição daquele paciente. É digital? Vou ler toda, vou ver tudo. Tudo sobre aquele paciente. Vou no leito, pergunto o nome daquele paciente, pergunto o nome da mãe daquele paciente, pergunto a data de nascimento daquele paciente, olha a pulseira de identificação. Está identificado? Tá? Por que não está identificado? Quem fez a admissão? Por que não colocou a pulseira? Ah, um paciente de risco de queda. Por que não está colocado no prontuário do paciente que é risco de queda? Ah, paciente de risco de lesão por alguma coisa. Então, eu preciso verificar. Tudo é colocado no sistema, tudo é colocado no prontuário do paciente. Então, eu preciso, como profissional de saúde, sentar, ler o que está escrito e começar, após atender o meu paciente, fazer
as anotações de enfermagem ali direcionadas para aquele paciente, do que foi feito, do que não foi feito, qual medicação foi checada, qual medicação não foi checada, por que a saúde daquele paciente está aberta, se era para estar fechada, quantos litros aquele paciente do balanço hídrico que ele fez de urina durante a noite, durante o dia. Por que não está colocado no sistema? Se tem um sistema que está ali para suprir a necessidade que eu tenho de anotar em papel. Então, eu preciso cuidar e ter atenção, né? Eu fico feliz de ter palestrado aqui para vocês, espero que tenham próximas palestras para palestrar. E um beijo no coração de vocês e até mais.